Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast aqui na VetSign, podcast com a Vetzan, onde que nós estaremos aqui reunidos hoje para falar sobre a importância da suplementação. Um mercado gigantesco a ser trabalhado, muitas informações que você não tem noção. Você vai ver hoje aqui no podcast muita informação sobre o mercado veterinário, sobre a importância da suplementação em cães e gatos. Para essa alegria desse podcast aqui na VetSign, diretamente da Feira Pet 2022, né, aqui no Expo Imigrantes, nós estamos juntos para poder fazer esse podcast, um podcast riquíssimo em informação, em conteúdo e também com entretenimento, né? Tratar os nossos animais, eles têm que ser um momento de alegria. E esse momento, hoje você vai compartilhar com a gente aqui no nosso podcast da Vetzan, aqui na VetSign. Junto conosco, apresentar para vocês o Dr. Márcio de Freitas Lima, médico veterinário, biólogo, nutricionista e nutrólogo. Seja bem-vindo, Dr. Márcio. Obrigado, Marcos. Obrigado a todos. Doutora Mayara, médica veterinária, coordenadora aí da parte comercial aqui na Vetzan. Seja bem-vinda. Muito obrigada, gente. É uma felicidade estar aqui juntos mais uma vez. Isso é muito bom. Hoje, como o próprio tema diz aqui no nosso podcast, a importância e a dificuldade da suplementação em cães e gatos, né? Que interessante quando a gente fala, né? É importante suplementar, mas tem as dificuldades, né? E hoje, para começar esse tema, Márcio, eu queria que você falasse o que é suplementar, o que você define como suplementar? Vamos lá, Marcos. Suplementar a gente entende como a ausência de algo, né? O objetivo principal da nutrição é, primeiro, garantir saúde. Segundo objetivo da nutrição é evitar com que esses problemas, com que essas patologias acometam as pessoas ou os animais. E o ponto principal que a gente procura também na nutrição é garantir sabor. Então, Marcos, a nutrição ela tem como objetivo principal trazer saúde, prevenir doenças e trazer sabor para os nossos pratos. É por isso que o nutricionista vem investindo cada vez mais em sabores e coisas diferentes. E a linha Nutrafase conseguiu fazer isso. A gente consegue garantir saúde, a gente consegue prevenir doenças e, ao mesmo tempo, a gente consegue trazer sabor, que é isso que realmente nossos animais precisam. Então, como você mesmo perguntou, suplementar é trazer, é oferecer aquilo que está faltando de nutrientes para os nossos animais. Isso é muito importante. Doutora Mayara, o que você diz para mim sobre suplementação? A importância da suplementação em todas as fases da vida para esse animal atingir os níveis ideais de todas as vitaminas, todos os nutrientes, alguma carência que ele venha a ter ou nos desafios que ele passa ao longo da vida, ele sendo filhote, ele sendo idoso, a gente suplementar, a gente garante uma melhor qualidade de vida para esse paciente, uma longevidade, né? Então ele vai viver mais com uma melhor qualidade de vida, que é isso que a gente procura. A gente quer proporcionar exatamente para esses animais que eles vivam mais e de uma forma melhor, né? Cada vez mais saudáveis. E é interessante quando nós hoje falamos sobre suplementar, porque muitos hoje, podemos falar aqui no Brasil, muitas pessoas ainda não entendem que tem que se suplementar. Eu preciso trazer esse conceito para o animal, mas que muitas das vezes as pessoas não usam a suplementação, né? Seja pela dificuldade, seja pelo custo, seja por não entender quais os benefícios, né? E na veterinária também não é diferente, né, doutor Márcio? Exatamente. Marcos, na verdade, existe um problema muito grande hoje, né? As pessoas entendem a suplementação, quando elas vêem um pote de suplemento na sua casa, elas entendem aquilo como um remédio. E a gente entende remédio como algo que a gente deve dar para quem está doente. Então, essa questão de medicina preventiva, entrar com os ingredientes, aquilo que a mãe natureza fornece, aquilo que a mãe natureza produz, e a gente conseguir colocar aquilo dentro de cápsulas, dentro de pó, dentro de líquidos, colocar em algum objeto que a gente consiga estar trazendo com facilidade para dentro da gente, consegue com facilidade levar para o nosso animal, realmente é algo assim difícil para algumas pessoas estarem entendendo. Essa desmistificação, esses conceitos começaram a ser quebrados, mas muitas pessoas ainda entendem e vê a suplementação como uma forma de medicação, quando na verdade não é isso. A suplementação é aquilo que é natural, é aquilo que realmente os nossos alimentos acabam nos oferecendo, mas muitas vezes a gente acaba não consumindo a quantidade de verduras necessárias, a quantidade de frutas necessárias, a quantidade ideais, e o nosso solo hoje está muito pobre.
Então, o solo que a gente tem hoje, Marcos, não é o mesmo que a gente tinha na época dos nossos pais. A quantidade de selênio, por exemplo, que se tinha nas castanhas há 40, 50 anos atrás, é quase o dobro do que a gente tem hoje. Sim. E o alimento do nosso pet é justamente isso, né? São retirados são os mesmos que os nossos. Você pegar a composição da alimentação do seu cão, você vai ver que tem carne mecanicamente separada, você vai ver que tem polpa de beterraba, você vai ver que algumas têm milho, você vai ver que outras têm soja, sorgo. E no final, Marcos, a gente precisa estar suplementando essa ração, porque o solo hoje está muito pobre. Sim. E a gente tem realmente, existe ainda um preconceito muito grande com a questão da suplementação e vê-la ainda como medicação. Quando eu me suplemento todos os dias, e aí quando o pessoal vê aquela quantidade de potes que eu tenho de suplementos, muitos perguntam, nossa, você tem algum problema de saúde? Né? Assusta, porque realmente a quantidade de potes é muito grande. E eles são colocados em cápsulas. Então, realmente, esse é um conceito que a gente precisaria estar quebrando. Entender, sim, a suplementação como uma forma de estar minimizando ou até mesmo evitando alguns problemas patológicos que a gente possa ter ou iremos ter se não o fizermos. Mayara, quando que nós falamos sobre suplementação, muitas das pessoas dizem assim para nós, mas eu já dou uma ração de boa qualidade. Por que eu tenho que suplementar, sendo que eu compro uma ração de boa qualidade? Porque a indústria pet food, né, a indústria produtora hoje de ração, ela investe em tecnologia, em qualidade, em produtos que tenham uma alta digestibilidade, que ele tenha, mas por que eu tenho que suplementar, sendo que eu já dou uma ração de boa qualidade? Esse é um ponto bem importante da gente comentar, eu já ia até puxar o gancho ali do Márcio, falar que cada indivíduo é um indivíduo, então pensar na individualidade de cada paciente. A gente compra uma ração para raças pequenas, por exemplo, mas a gente tem raças pequenas, a gente tem um Pinscher e a gente tem um Spitz. Um Pinscher, ele não tem a mesma necessidade, por exemplo, para pele, pelagem, que um Spitz tem. Um Spitz tem muito pelo, né? Então ele tem uma outra necessidade, que talvez ali para um vai faltar um pouco de uma coisa, para outro vai faltar um pouco de outra coisa, e isso a suplementação entra, né? Sim. A gente ajuda a otimizar, inclusive, a absorção dessa ração, né? Tudo que vai fazer dentro do metabolismo daquele animal usando uma suplementação. Então, aquele animal tem algum tipo de inflamação, a gente vai tentar tirar a inflamação desse animal para ele começar a absorver melhor esses nutrientes da ração, que já é de excelente qualidade, né? Um probiótico, por exemplo, para ele aumentar a absorção dos nutrientes que a gente está dando através da ração, né? Um ômega 3, pensando aqui na suplementação, né? Numa questão mais natural, para a gente tirar a inflamação desse intestino, inicialmente, para depois a gente melhorar essa absorção. Então, o suplemento ajuda global, né? Ajuda nesse paciente num todo e pensar, além do solo que está pobre, alguma falta específica de nutrientes, a gente pensa no indivíduo, né? Nas necessidades aí particulares de cada paciente. Isso é muito importante. Então, na verdade, nós falamos aí, né, de uma ração de excelente qualidade, mas a gente sabe que tem, né, vários níveis de acordo com cada bolso também, né? Sim. E aí a necessidade da suplementação ela se faz importante, né? E o que é interessante falar é que existem diversos tipos de suplementos, né? São diversos tipos de suplementos que podem trazer para dentro da rotina diária, né, do dia a dia desse animal, de acordo com a necessidade de cada indivíduo, né? Exatamente. Então a gente pode falar que suplementar, né, é suprir aquilo que ele não conseguiu por algum motivo, né, dentro da sua dieta, dentro do seu dia a dia, não conseguiu absorver. E é muito importante quando a gente vê esse diferencial, né, trazer isso para a nossa rotina, né? É importante suplementar o animal a partir de quanto tempo, Márcio? Então, Marcos, eu diria que é importante suplementar o animal antes dele nascer, né? A gente tem que pensar muito na mãe, né, na cadela gestante. É muito interessante, a mulher quando fica grávida, Márcio, ela vai para o hospital fazer os exames e existe um tratamento que chama pré-natal. Nessa fase do início da gestação, está começando a multiplicação de células dentro dessa mãe. E o médico logo entra com ferro, entra com ácido fólico, alguns entram com algumas vitaminas do complexo B e já começa-se a análise e investigação se ela existe alguma carência nutricional. Na veterinária, a gente ainda não tem esse hábito, a gente pelo menos não estamos tão familiarizados com essa preocupação antes. Até ontem, Marcos, geralmente nós veterinários, eu me coloco nessa também,
A gente apenas pedia para que no terço final da gestação a gente entrasse com uma ração de filhote, por ter um alto valor proteico e um pouco mais de extrato etéreo, que seria de gordura. Sim. A gente tinha uma preocupação muito grande com o cálcio, porque isso pode atrapalhar nas contrações do parto. Mas hoje a gente viu que a gente estava fazendo muito pouco, né? Muitas vezes o veterinário que tinha esse conhecimento, que acabava induzindo ou até mesmo orientando o tutor a estar fazendo esse tipo de procedimento, muitas vezes a gente vê que a gente está fazendo muito pouco. Hoje já existem suplementos específicos para mães gestantes, justamente para que esse animal já nasça com uma qualidade interessante, já nasça com mais força e já nasça com uma probabilidade menor de ter doenças futuras. E agora, quanto ao animal, a partir do momento que ele foi gerado, ele saiu do leite materno, ele já pode sim entrar com uma suplementação. Já seria interessantíssimo para os seus primeiros dias de vida, desde a melhora da imunidade, onde ele é desafiado de várias maneiras, com diversas doenças virais, entre sinomose, parvovirose, entre outras que as vacinas tentam estar combatendo. Há também uma melhor qualidade de vida, um melhor desempenho, um melhor tamanho, um melhor porte, um melhor padrão, inclusive, que é o que a gente busca nesse animal. E com isso a gente consegue mitigar e até evitar diversos tipos de problemas futuros que ele venha a ter. A gente pode dizer, então, que suplementar, né? Eu tenho desde a fase filhote, né? Para preparar a fase senil, correto? Exatamente. A gente começa a estar trabalhando rapidamente. A gente já começa desde filhote, como eu falei, a gente já começa desde a gestação da mãe, para que esses animais nasçam o mais fortes possível. E logo de filhote, a gente já consegue entrar com diversos tipos de alimento que tem ingredientes ativos, né? Eu gosto de falar bastante de nutrição funcional, porque aquela nutrição que funciona, aqueles suplementos funcionais, que são aqueles suplementos que acabam funcionando como? Garantindo melhor beleza de pelo, crescimento mais saudável, a gente consegue melhorar a imunidade, evitando diversos tipos de problemas. Então, sim, a gente consegue trabalhar logo de filhote para garantir uma velhice saudável para os nossos animais. Marcos, eu vou fazer um parênteses aqui e está comentando que nos últimos 20 anos a gente quase triplicou a expectativa de vida dos nossos cães e nossos gatos, né? Sim. Antigamente, a média de vida de um cão era de 6 a 7 anos. Raramente, eu sei que algumas das pessoas que estão ouvindo falam, eu tive um cachorro que viveu 9, que viveu 11, que viveu 12. Mas hoje é muito comum, hoje se você falar que um cachorro viveu 12, a gente vai falar que viveu pouco, né? Sim. Porque realmente não é o que a gente A busca. gente tem conseguido dar longevidade, né? Para aquele que a gente tanto ama, né? Exatamente. Poxa, o amor que a gente tem pelo cão é tão grande e 15, 17, 20 anos é tão pouco, né? Para aquele que a gente ama, né? Exato, imagine falar para uma mãe que um filho viveu apenas 20 anos, o quanto isso não dói. É até triste, né? É legal a gente estar comentando um podcast tão agradável e tão gostoso. Mas quando a gente pensa que a expectativa do nosso pet é muito pequeno e com o advento do alimento industrializado a gente conseguiu praticamente triplicar com conhecimento e nutrição, imagine os pets que estão começando agora, Marcos, sendo suplementados, a gente pensando numa velhice mais saudável, a gente já aprendendo com os nutrientes a estar minimizando e até evitando futuras doenças que esses animais possam ter. Hoje a gente tem antioxidantes, Marcos, que previnem câncer. Hoje a gente tem antioxidantes que previnem doenças futuras. A gente tem antioxidantes, Marcos, que retardam o envelhecimento. A gente tem antioxidantes e nutrientes que evitam desgaste nas articulações. A gente tem ingredientes que faz com que esse animal não perca massa muscular, consequentemente esse animal não fique dependente. Então, se a gente já nos últimos 30 anos conseguimos triplicar o tempo e expectativa de vida desses bichos, imagina o pet, imagina o filhote, Marcos, que está nascendo hoje, já sendo suplementado. Sim. E já trabalhando realmente com um alimento muito mais super prêmio e com o conhecimento que a gente vem adquirindo dia após dia. Atuar numa medicina preventiva realmente, uma medicina preventiva, né? Então a gente vai prevenir essa doença para ela não aparecer, para a gente não ter que tratar. A gente não quer tratar uma doença, a gente quer que ela nem apareça. Então esse é o foco que está muito em alta e vai estar cada vez mais. A gente pode falar então, Mayara, que suplementar um animal, eu vou dar uma velhice digna a esse animal, correto? Exatamente. Porque eu vou tratar o organismo, eu vou equilibrar esse organismo na fase de filhote, adulta. Fase jovem, adulta, para que ele tenha uma velhice digna e com qualidade de vida, né?
O animal não tem que ficar velho e ficar ali de canto, parado, né? Exatamente. Ele vai envelhecer com qualidade de vida, sendo um companheiro, desde que eu consiga fazer uma suplementação, né, de acordo. Né? Exatamente. O foco vai ser cada vez mais esse. Já é, né? E vai crescer cada vez mais a procura e o entendimento dessa importância da medicina preventiva, né? Então, a gente prevenir tudo que a gente puder naquele paciente para a gente não ter que tratar. A gente vai ter que gastar 1 hora tratando aquele paciente. Sim. Então, antes de tratar, antes de aparecer uma doença, a gente já vai prevenir essa doença, para que ele não desenvolva. Para né? que ele não Então, desenvolva, isso é muito exatamente. importante. E a gente entra, né, numa situação que, por muitos anos, dentro da medicina veterinária, suplementar um animal era simplesmente eu pegar, de alguma forma, como até na humana, né, pegar um pó ou um líquido que eu tomo, coloco o pó sobre alguma coisa que eu vou tomar, ou mistura no leite, né, ou um comprimido, e eu sei que eu tenho que tomar aquilo. Porque vai te trazer benefício. Porque vai trazer benefício. E mesmo assim, poxa, hoje eu vou ter que sair mais rápido, poxa, eu vou ter que bater isso. Sim. Quantas das vezes da suplementação a gente deixa de lado, né? Porque, poxa, esqueci. Exato. Putz, eu tenho que Nós tomar... racionais, né? Que a Nós gente racionais, sabe o que a gente né? precisa e tudo mais. E aí a gente, por muitas das vezes, ou aquele dia não tô legal, eu não vou aguentar tomar esse whey protein, eu não vou aguentar tomar essa Sempre. cápsula com gosto de peixe, né? Principalmente que a gente sabendo, a gente muitas das vezes não toma por causa da dificuldade, ou, né, poxa, eu vou sair com aquela garotinha hoje, eu não vou tomar essa cápsula de peixe, senão eu vou ficar rotando peixe aqui, né, e é uma situação do retrogosto. E eu achei muito importante quando que a gente olha para o animal e pode falar assim, nós pensamos em fazer algo para o animal. Não adaptamos algo do humano para o veterinário, nós fizemos algo pensado no animal, né? Sim. E aí eu queria que você falasse um pouco aí, Márcio, fala um pouco sobre o que é a linha da Vetzan, o que a Vetzan pensa sobre isso, como que ela entende que a suplementação, o que ela criou, né? Tem os tabletes aqui, se você puder explicar um pouco. Vamos lá, Marcos. Você bem colocou, geralmente eu acho que quem começou com a nutrição para pets, para os nossos animais que hoje são seres maravilhosos, não sabiam, eu acho que nunca pensou realmente na dificuldade que a gente tinha de administrar esse suplemento. Infelizmente hoje, para medicamento, nós veterinários temos um problema muito grande para estar administrando, né? Existem animais bravos, existem animais extremamente seletivos, existem animais enjoados e existe também aquela questão do tutor, muitas vezes, não ser habilitado para conseguir fazer com que o animal consiga estar tomando aquele medicamento que ele precisa. Ou não tem tempo também. Ou acaba não tendo tempo. Sim. Eu tenho certeza que muitos de vocês que estão ouvindo, muitos colegas veterinários, já se depararam com a questão do problema da suplementação. Marcos, até ontem, quando eu ia passar um suplemento para um tutor, eu sempre tive a preocupação do tempo que esse tutor ia conseguir dar esse suplemento para o animal. Que é um fator decisivo, Que né? é um fator muito Sim. decisivo. Você, quando prescreve, você está contando que Pra a eficácia do suplementação tratamento. vai ser dada pelo período todo de tempo, né? Exatamente. E a nutrição é muito ingrata, né? Porque demora muito para aparecer. O medicamento alopático, você está com uma infecção, você toma um medicamento hoje, em 2 dias você está ok. Na suplementação, muitas vezes pode se levar 30, 60, 90 dias. A gente fala que todo o metabolismo, todo o processo metabólico leva-se 100 dias, né? Em torno de 90 a 100 dias. Então, muitas vezes, o uso de um suplemento, de uma ração super premium, de uma ração de melhor qualidade, vai aparecer somente depois de mais ou menos uns 90 a 100 dias. E isso meio que acaba frustrando um pouco o tutor para conseguir entender. E eu tenho certeza que muitos de vocês têm em casa um pote de suplemento que vocês começaram, abriram e não terminaram. Vocês conhecem algum tutor que comprou o pote de suplemento, seja ele em pó, seja ele em cápsula, seja ele em líquido, e não conseguiu dar até o final. Porque acabou sendo algo muito trabalhoso, algo muito penoso, e acabamos desistindo. A Nutrafases, a gente pensou em colocar algo que seja fácil e que aumente a interação do pet com o seu tutor, porque isso a gente tem uma vontade muito grande. A gente quer trazer o nosso pet para cada vez mais próximo da gente e todos os produtos da linha Vetzan têm essa preocupação. Então criamos tabletes mastigáveis com 80% de carne. Essa carne é hidrolisada. O que é uma carne hidrolisada? A partícula dela foi quebrada em pedaços muito pequenos,
para que se um animal tiver alguma alergia trofoalérgica, que é aquela alergia alimentar, ele venha a ter menos ou até mesmo não ter realmente esses problemas. A gente utiliza o mesmo processo que que as melhores rações hipoalergênicas utilizam no mercado. Então hoje a gente tem um tablete que é 80% carne, é extremamente saboroso, extremamente nutritivo e que vai aumentar muito a interação entre o pet e o seu tutor. Então aquilo que era trabalhoso, aquilo que era danoso, aquilo que era realmente muito difícil, hoje passa a ser algo divertido e muito legal. Marcos, antigamente eu tinha problema do tutor mentir para mim falando que deu o remédio e não deu. Hoje minha preocupação com o tutor é se ele vai conseguir dar apenas um para o animal. Esse acaba sendo o meu problema. Infelizmente, algumas vitaminas e alguns minerais, existe superdosagem, a gente tem que tomar cuidado muito. E muitas vezes eu tenho que estar orientando muito o meu tutor a falar, moço, é apenas um que você deve dar. De tão gostoso, de tão interativo e do quanto aumenta realmente a interação entre o pet e o tutor. E a Vetzan veio justamente quebrar esse paradigma. A gente foi o primeiro realmente a levar esse conceito novo, conceito que começou a ser copiado, um conceito que realmente aumenta a interação entre o pet e o tutor, e ao mesmo tempo a gente consegue levar o que há de melhor qualidade em ingredientes, muitos deles, inclusive na veterinária, não se tínhamos aqui no Brasil. A gente foi pioneiro, principalmente na vitamina K2, no HMB, no uso prolongado de probióticos, entre outros, no colágeno tipo 2 com antioxidantes e anti-inflamatórios. Posso falar inúmeras vantagens que a Vetzan foi pioneira em estar trazendo hoje para o Brasil, e coisas fáceis, práticas, gostosas e realmente prazerosas, tanto para o animal quanto para o tutor. É isso que eu ia falar, principalmente falando em praticidade, né? O tutor que não tem tempo, o tutor que tem um animal mais agressivo, que a gente estava comentando, às vezes a gente não tem tempo de se suplementar. Quem dirá ir ali, abrir a boca do cachorro, vai gerar aquela situação, né? Que é uma luta, e ele vai ou largando aquela suplementação ou começa naquele tratamento, dá um dia sim, um dia não. Nossa, hoje foi tão difícil, ele não precisa disso, ele já está tomando um antibiótico, ele já está tomando um anti-inflamatório. O tutor vê como mais importante e vai largando essa suplementação. Aqui, quando a gente fala de nutrafases, dessa linha de suplementação, a gente faz com que esse tutor mantenha o tratamento e consiga fazer esse tratamento realmente mais prolongado, que normalmente a gente vai fazer uma suplementação aí a longo prazo, né, para o resto da vida desse paciente. Então, fazer com que esse tutor consiga aderir ao tratamento do médico veterinário, que isso é muito importante para o veterinário e para o animal. Né? E ele não sabe, ele não entende que aquele pó, come isso porque é bom. Ele não acha gostoso. Sim. Aquele líquido é uma agressão, aquela cápsula é uma agressão. E quando a gente vem numa questão mostrar, ele entende como se fosse um petisco, um agrado, o tutor fica feliz, ele fica feliz e a gente mantém essa suplementação. Isso é muito importante. Então hoje você vê esse pequeno tablete aqui, tá? 80% desse tablete é carne suína hidrolisada. Então, meu animal tem alergia. Isso daqui, o risco de alergia é muito baixo. Dentro desse tablete é onde nós colocamos os ativos. Então, você vai ver vários tipos de nutrafases. Ômega, vitaminas, probióticos, para a parte hepática, para a parte articular, para a parte relax, para tirar a sensação de ansiedade, para a parte de imunidade. Então, o objetivo, esse é o veículo principal. E para cada um, a gente tem uma função. Então, a Vetzan traz para o mercado brasileiro, olha só que legal, para você que é médico veterinário brasileiro, tecnologia brasileira. Não é tecnologia importada, não é coisas que foi copiadas lá de fora. Foi criado por brasileiros. Então, indústria brasileira fazendo produtos diferenciados. Mudou um conceito de suplementação no mercado hoje no Brasil, né? Pode-se falar que mudou, porque o que acontecia? Existia o tempo de uso que ele era muito restrito. Você começava com uma suplementação, com 15, 20 dias você tinha que parar essa suplementação. E hoje você tem uma suplementação que tem animais já há 2 anos tomando suplemento diariamente. Nós suprimos as carências nutricionais diariamente, né? Isso é muito importante. E aí falando sobre probióticos, né? Poxa, importância e a suplementação, né? Poxa, por que é importante eu dar um probiótico? Porque, Márcio, se eu vejo lá que eu tenho um animal, eu posso pegar ele, só se ele tiver com diarreia eu tenho que dar probiótico, e eu dou probiótico lá por 5 dias, enfia a seringa. Me fala sobre por que eu tenho que usar um probiótico por um período prolongado.
Vamos lá, Marcos. Hipócrates, o pai da medicina, já falava no século IV a.C. que todas as doenças começam no intestino, né? Então, hoje, Marcos, não existe uma patologia que você consiga me descrever que eu não consiga estar correlacionando ela ao intestino. A gente pegar um problema renal, por exemplo, um paciente renal tem altos níveis de ureia e creatinina. A gente sabe que bactérias patogênicas produzem ureia. E a gente sabe que o aumento de ureia vai ser pela péssima ou pela má ou pela não absorção de proteínas, que vai cair na corrente sanguínea, que vai ser transformada em amônia. O fígado, para contornar esse excesso de amônia, vai transformar isso em ureia. E aí a gente vai ter uma sobrecarga. Se a gente falar em questões alérgicas, a gente pode falar sobre a barreira intestinal, de ativos que conseguem estar passando essa barreira intestinal, porque não vai estar bem permeabilizada, e vai gerar problemas depois de alérgicos, com aumento de leucócitos, eosinófilos, entre outros. A gente pode falar de problemas hepáticos, de má absorção, que realmente pode gerar esse tipo de toxinas. A gente pode falar de, independente da doença, Marcos, eu consigo correlacionar ela ao intestino. Sem contar a carência nutricional que a gente tem hoje, e principalmente a questão de imunidade. 80% de toda a imunidade do animal vem do intestino. Sim. Hoje a maior parte das células de defesa estão lá. Então o animal, a partir do momento que ele tem um problema intestinal, ele não absorve. E se a gente não absorve nutrientes, a gente passa a ter carência deles. E muitas vezes o ser humano mesmo, ele tem uma dor de cabeça, Marcos, e ele não correlaciona que aquela dor de cabeça pode ser uma deficiência de vitamina B1, uma deficiência de vitamina B2, uma deficiência de vitamina B6 e uma deficiência de vitamina C. E acaba procurando outros cofatores. Muitas vezes a pele daquele animal não está muito bonita e a gente dá uma ração muito interessante, mas a gente nunca se preocupa realmente com o intestino dele. Muitas vezes ele toma água da torneira, que possui cloro, isso agride o intestino. O colega veterinário que passa antibiótico para o seu animal deveria se preocupar bastante com isso também, porque o antibiótico é antibiota, né? É antivida, ele mata realmente aquela infecção, aquele agente micro-organismo que ele queria, aquela bactéria que ele não queria, mas ele acaba também eliminando outras bactérias boas que tem muito a ver com, que tem participação dentro do corpo do nosso animal. Marcos, para cada célula que a gente tem no corpo, para cada célula que o nosso cão, que o nosso gato tem no corpo, a gente tem quase 2 bactérias proporcional a essa quantidade de células. Então, se a gente tem 1 trilhão, exemplo de célula, a gente tem quase 2 trilhões de bactérias só dentro do intestino. Então, cuidar dessa comunidade da microbiota é muito importante para se prevenir, para se melhorar a qualidade de vida e pensando principalmente em questão de longevidade. A gente pensa na qualidade da ração, na qualidade de um medicamento, de um suplemento, mas a gente não pensa na qualidade da absorção. O quanto que esse animal está absorvendo realmente daquilo. Realmente. Então, o probiótico a gente entende já, pensando nesse ponto, a importância, né? Se ele não está absorvendo, ele não vai trazer esses nutrientes, o benefício desses nutrientes para ele. Então, uma ração de excelente qualidade, se ela não está sendo absorvida do jeito que ela tem que ser absorvida, ele não vai trazer o benefício para esse paciente. Assim Sim. como a gente pensar em outras suplementações, ou até medicações, né? O suplemento. Eu suplementei meu animal, não faz efeito. Nada dá certo para o meu animal. Ou, não vi diferença nenhuma. Será que o suplemento é ruim? Ou será realmente que é um problema intestinal? Ele não está absorvendo aquilo de uma maneira, né, que deveria acontecer ali. Então, Sim. isso aí a gente já vê a importância do probiótico. É muito, quando que a gente então hoje fala, né, as agressões do intestino que ela sofre, né? Então, a gente pode falar que o intestino, para ele estar estabilizado, ele tem que ter 20% de bactérias ruins e 80% boas, falando em grosso modo. No máximo 20% de bactérias ruins, Marcos, e pelo menos 80% de bactérias saudáveis, né? A gente tem que lembrar que as bactérias do intestino, elas são uma comunidade, né? Um paciente saudável, seja ele cão, seja ele humano, ele tem mais ou menos 1000 espécies diferentes de bactérias. No início do intestino, Marcos, eu tenho uma comunidade vivendo lá. No final do intestino, lá próximo ao reto, eu já tenho uma outro tipo de comunidade. E o entendimento e a preservação dessa comunidade microbiana é que garante a qualidade de vida do animal. Por exemplo, a camada lipídica da nossa pele tem muito a ver tanto com as bactérias da nossa pele, mas também com as bactérias intestinais. As bactérias do intestino produzem diversos metabólitos que acabam caindo na corrente sanguínea
e gerando, por exemplo, uma desintoxicação hepática, gerando uma maior oleosidade na pele, fazendo essa barreira de proteção, uma melhora de pelo e sem contar a questão de absorção também. Então hoje não tem como falar de qualidade de vida sem a gente pensar em uma qualidade de microbioma. Eu sei que hoje o desenho do microbioma intestinal perfeito, a comunidade perfeita a gente não tem, mas hoje a gente sabe quais são as bactérias benéficas e quais não são benéficas. Sim. E às vezes uma bactéria benéfica, Marcos, ela está numa parte onde ela não é benéfica. Então ela acaba sendo uma bactéria realmente podendo gerar um problema patológico para o animal. Então essas proporções, essas quantidades, o preservar essa comunidade realmente acaba sendo muito importante, muito discutido hoje. Sim. E falando para você, né, que hoje sobre o probiótico, o uso constante do probiótico, o uso diário do probiótico, você vai criar dentro desse intestino uma comunidade, né, que vai funcionar, né, vamos dizer assim. Ela vai ter uma melhor absorção dos nutrientes, medicamentos, né, de toda a cadeia de vitaminas que esse animal ele ingerir, ele vai ter uma absorção muito maior. Absorção de água, tá? Muitas das vezes não há absorção de água. E muitas das vezes entende que o intestino é só para excretar fezes, né? Mas não, ali é por onde absorve. E é um fator muito importante quando você pensa que 95% da serotonina é produzida no intestino. Você tem noção o que é uma serotonina? É um hormônio do prazer, do bem-estar, né? E se você tem um intestino desbalanceado, você não tem a sensação de bem-estar, né? E aí é onde que você passa a ter alguns problemas, aonde que você fala, poxa, esse animal ele tá, né, não interage, ele não está feliz, mas poxa, não está com diarreia, né? As fezes com diarreia, ela não quer dizer que esse intestino precisa tratar só quando está com diarreia. O bolo fecal, as fezes, né? Ele muitas das vezes é o que denuncia, olha, precisa tratar esse intestino, mas muitas das vezes você não consegue entender. Então, suplementar com probiótico, eu vou dar uma melhor qualidade de vida para esse animal, tanto na parte de absorção de nutrientes, quanto na qualidade de pele, né, Márcio, de bem-estar, e absorção mesmo na hora que precisa se fazer um medicamento. Sim. Muitas das vezes o animal toma um antibiótico e ninguém se preocupa, né? A gente via lá muitos probióticos que eram uma cepa só de probióticos, né? Tipo de Poxa, bactéria, se a gente né? tem vários tipos, né? Por que uma só vai dar resultado? Sim. Então, o que a gente hoje tem no Nutrafase probiótico? E só um detalhe, falando sobre Sim. isso, é fisiologicamente impossível ser feliz sem ter um intestino saudável. Sim. É fisiologicamente impossível, não tem como ser feliz sem ter um intestino saudável. Então, o Marcos falou, 95% da serotonina, que é o hormônio do prazer, da felicidade, do bem-estar, é produzido no intestino. Então, a gente precisa estar com o intestino íntegro. E agora, falando sobre as cepas, né, sobre os tipos de bactéria, como o Márcio também já estava falando, tem aquelas cepas que ficam em locais específicos. Então, tem algumas que ficam mais no início, no meio, no fim do intestino. E quando a gente trabalha com um tipo de bactéria, ela vai estar lá, ou no começo, ou no meio, ou no fim, é onde ela vai estar mais presente no intestino. E quando a gente aumenta a variabilidade, a gente tem uma variabilidade de cepas, de tipos de bactéria, a gente consegue fazer com que elas colonizem todos os segmentos intestinais. Então, especificamente no Nutrafase probiótico, a gente trabalha com 7 tipos de probiótico. E não só os probióticos, a gente trabalha com também pré-bióticos, né? Que são os alimentos daquelas bactérias boas. Então, a gente já estimula o crescimento das que já estão lá e a gente ainda vai recolocar mais 7 tipos. Não é só um tipo, 2 tipos, 3 tipos, a gente está recolocando 7 tipos, né? Para a gente ajudar nessa variabilidade e fazer com que essas bactérias colonizem todos os segmentos intestinais, que tem ali bactéria que vai fixar em duodeno, ilho, cólon, reto, para a gente ter uma melhora do intestino como um todo e trazer todos esses benefícios que a gente já estava conversando. Isso é muito importante. O tempo passa rápido, né? Já está quase acabando o nosso podcast. Você que está acompanhando, você pode ver as nossas mídias sociais na @Vetzan, né? Nutrafases, né? vetzan.com.br. Não esquecer aí que nós vamos estar trazendo muitos produtos diferenciados. A linha da Nutrafases, ela é muito extensa, né? Ela se complementa e ela traz qualidade de vida para o seu animal, né? Hoje são fórmulas atualizadas com o que tem de mais completo na medicina, o que a medicina publicou de mais atual aí nos protocolos, né, e nas formulações é o que hoje a Vetzan traz.
A Vetzan se preocupa muito em ter produtos funcionais, produtos que você vai colocar e você vai ver resultado, né? E você faz parte dessa comunidade, você que gosta do animal, você que quer ter essa interatividade. Olha que gostoso, você chega em casa, abre a tua mão, o teu cachorro olha nos seus olhos, porque o cachorro ele gosta de olhar nos seus olhos, né? Ele às vezes até baixa de tanta vergonha pelo amor que ele tem por você. Mas ele, se você põe em casa às vezes uma série para assistir, o cachorro para e fica olhando para você. Sabia que a série preferida de um cachorro é você? É verdade. Aí você chega, pega o seu tabletinho, abre a mão e ele vai lá e vai comer. Imagina que gostoso você ter esse motivo. Ele pede para né? ser suplementado, E a gente né? vai estar causando interatividade entre o animal, né, o seu pet, o seu cachorro, o seu filho, né, como muitos chamam, e você, né? Então, é muito importante você olhar para dentro da tua casa, da tua rotina, e entender que você, ao invés de ir lá e falar, poxa, nem vou dar mais nada, o que é importante para a vida dele, e você hoje vai ter isso daqui para tratar, né, Márcio? Exatamente. Marcos, depois de 2001, quando o genoma foi descoberto, né, que saiu na revista Nature, a decodificação do genoma humano, e consequentemente a gente conseguiu pegar de outros animais, de outros seres também, a gente não imaginava o quanto que a nutrição era importante e o quanto ela estava envolvida na metilação, ou seja, na ativação e desativação de muitos genes. Então hoje, você entrar com uma nutrição funcional, Marcos, é muito interessante porque você consegue com isso estar minimizando, evitando e até mesmo sanando alguns tipos de problema sem que a gente consiga estar entrando com medicamento. Então hoje você tem algo prazeroso, algo gostoso e ao mesmo tempo você tem ingredientes funcionais que consegue estar alterando os seus genes, alterando os genes do seu animal e tratando ou minimizando ou até mesmo evitando o aparecimento de diversas doenças. Eu acabei, por exemplo, de comentar como o probiótico, por exemplo, interfere na questão de doenças hepáticas. Quando a gente pensa na metilação hepática, na desintoxicação do cão, a gente pensa muito na metionina, né, que acaba virando o SAM endógeno. Mas a gente esquece que essa metionina não vai funcionar se eu não tiver vitamina B1, se eu não tiver vitamina B2, Marcos, se eu não tiver vitamina B6, se eu não tiver colina, se eu não tiver ácido fólico. Então é sempre uma gama, a gente precisa estar junto, é um conjunto de fatores, é um conjunto de nutrientes que acaba ativando, desativando determinado gene e a partir dali a gente tem ou não tem uma determinada doença. E é justamente essa a importância da nutrição, é isso que a Nutrafases vem estar trazendo e é por isso que eu acredito que depois do advento desses conhecimentos que a gente obteve e dos suplementos, principalmente com a Nutrafase, a gente vai ainda aumentar em muito a expectativa e tempo de vida desses animais. Muito importante até aproveitar nesse finalzinho e falar para você. Imagina você trazer um produto aonde que você se preocupa com um animal que está em recuperação para que ele tenha uma melhora na parte muscular e eu tenha o menor estresse possível. Isso é possível, tá? Então você tem hoje um suplemento como esse Recovery, que eu vou usar para um animal que estava internado, que vai começar a voltar a andar, ele vai ter uma melhora na qualidade de vida. Um animal adulto que precisa melhorar a parte muscular, um suplemento pensado nisso. Então isso é muito importante para a medicina veterinária, para o teu pet. Então pense muito hoje na suplementação, entre nas nossas mídias sociais da Vetzan, né? Nós temos uma rede de distribuição pelo Brasil inteiro, são profissionais habilitados, prontos para levar informações aos nossos clientes, que de consequência vai chegar para você aí na sua casa, né? Muito bom estar aqui hoje, poder falar um pouco sobre essa importância, né, da suplementação, para que os nossos pets tenham qualidade de vida e uma longevidade também. Porque nós queremos nosso pet, não 5, 10 anos, queremos pet por muitos anos. E para que isso aconteça, eu preciso suplementar e cuidar para que ele tenha qualidade de vida no futuro. Suplementos aí que pensem, né, no organismo como um todo. Então a gente não está pensando puramente no músculo, a gente está pensando em todos aqueles nutrientes que envolvem, né, o estímulo aí de massa magra, né, e tudo mais. Então quando a gente pensa aqui nessa linha, cada produto está pensando no organismo como um todo, no animal como um todo, obviamente com um foco, né? Mas a gente pensa em tudo que está envolvido, todas as vitaminas, todos os minerais, tudo que está envolvido naquela produção, né? Estímulo ou não,
a gente pensa no organismo como um todo, isso também é muito importante. E aí, esse que é o conceito da Vetzan. A Vetzan, ela não está mais olhando o que os concorrentes fazem nem nada. O nosso objetivo é qualidade de vida para o animal. O nosso objetivo é olhar para o animal e falar o que eu posso fazer de bom, o que eu posso fazer de melhor. O que já existe no mercado, já existe. E isso, para a gente, né, não tem tanto. O que nós queremos hoje é trazer inovação. Inovação a Vetzan tem, e é o que tem de melhor aí para que a gente possa fazer, né, com qualidade de vida para cada um dos pets, né, e para cada você também, que o seu cachorro estando bem, né, você também está bem, não é, Márcio? Perfeito, Marcos, eu vou encerrar hoje com uma outra frase de Hipócrates, o pai da medicina. Ele falava e desejava que o seu alimento seja o seu único remédio, e seu remédio seja o teu único, e seu remédio seja o seu alimento. Então, ele já desejava isso, e é isso que a gente vem buscando com a Nutrafase, que a gente não precise medicar, que a base da nossa alimentação e que a base da nossa suplementação consiga tratar e realmente sanar todos os problemas do nosso pet. Eu acho que é isso que a Vetzan vem batendo, e é isso que ela vem conseguindo fazer. É isso aí. Queria agradecer, doutora Mayara. Muito obrigado obrigada por essa presença hoje aí no nosso podcast boa. aqui na VetSign. Falar e levar um pouco de informação, né? Abrir o nosso coração aí para a medicina veterinária, a qual a gente tanto respeita, né? Os médicos veterinários, essa medicina que a gente ama, né? E aí mostrar que tem essa qualidade. Então seja, né, muito obrigado, doutora Mayara. Obrigada a vocês, gente. Muito gostoso conversar sempre sobre a linha que a gente gosta de trabalhar, né? Uma linha que a gente vê resultado, que a gente gosta, que a gente usa. Não é só porque a gente está aqui, não, né? Mas porque a gente usa, a gente gosta mesmo. Muito bom. Doutor Márcio, obrigado também por esse momento. Agradeço bastante a participação e estamos aí para sempre que precisar. Nossa parceria de sempre. Com certeza. E estamos aí no dia a dia e realmente eu acho que a suplementação vem para ficar. O pessoal vem buscando cada vez coisas mais natural, Marcos. E nada mais natural do que feito pela mãe natureza, Mayara. Aqui tudo que está aqui foi feito pela mãe natureza. A gente só juntou e realmente compactou para fazer esses tabletes mastigáveis. É isso aí, pessoal. Esse foi o nosso podcast aqui na VetSign, junto com o Vetzan, onde que nós conseguimos hoje levar um pouco da informação desse mercado. Esse é o primeiro de vários que você vai ter junto aqui com a Vetzan e junto com a VetSign, junto aqui na Feira Pet também. Não esqueça, consulte sempre um médico veterinário. Ele está pronto e habilitado para levar todas as informações que você precisa. E pode procurar a gente, vetzan.com.br, e também nas nossas mídias sociais, Vetzan, no YouTube, Facebook, Instagram, Sinal de Fumaça, no Twitter. Aonde você procurar, você vai encontrar uma pessoa apaixonada pelos animais e apaixonados pela medicina veterinária. Um grande abraço e até o próximo podcast VetSign Vetzan.